Queridos, esse tema dá o que falar. Não à toa, tema sobre línguas estranhas, batismo novo com o Espírito Santo, enfim. Esses assuntos são muito difíceis de serem tocados. Você que tem aí 10, 20, 30 anos de vida cristã, talvez possa contar no dedo quanto já ouviu desse tema sendo ministrado na igreja, independentemente da denominação que você faça parte. No nosso caso aqui, creio que todos somos oriundos ou estamos já há algum tempo na denominação batista. Mas enfim, esse é um tema quase intocável, pelos batistas ignorados. É um tema que aflige o coração de todo seminarista. Às vésperas do concílio, a pastorada vem cerca de sede para poder fazer essa pergunta, e é uma pergunta sempre muito polêmica. É quase um assunto velado, é quase um assunto proibido, é quase que imoral se falar sobre isso no contexto batista. Mas nós precisamos lidar, irmãos, com as coisas de Deus da forma que elas são. Precisamos ter compromisso bíblico, compromisso teológico, sabendo que o Senhor é aquele que domina sobre todas as coisas, acima de qualquer nome denominacional. É bem verdade que as denominações e a forma de olhar para cada tema, para cada discussão bíblica, ela se faz necessária para que cada um de nós possa ter um ambiente e que mais se adeque à nossa forma de cultuar ao Senhor. Então, esse negócio de batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, é coisa do homem, e é importante, é legítima, porque imagina se todos pensassem como os batistas, ou se todos pensassem como os assembleianos. É na diversidade de olhar e pensamento e culto que nós podemos adorar ao nosso Deus, independentemente das divergências teológicas. O ponto máximo é que todos nós reconheçamos que Cristo é o Senhor da nossa vida. Esse negócio de língua, não língua, batismo, visão calvinista, arminiana, se é corpo, alma, espírito, se dicotomia, tricotomia. Irmãos, isso aí tem sido discussão por séculos, e nós não podemos ter a imaturidade, de pensar que vamos resolver um assunto aqui ou em qualquer tempo. Eu creio que Jesus vai voltar e a gente vai subir com muitas dúvidas, e vai ter a eternidade toda para poder aprender sobre tudo que a gente não aprendeu aqui, ou consertar tudo aquilo que foi ensinado, mas que não era bem assim, não por maldade, mas por falta de capacidade para entender coisas tão difíceis. Eu estou aqui, irmãos, fazendo essa introdução grande para ver se de repente até o pastor Odimar se compadece de mim, pastor Walter, pastor Cléber, e possa ouvir aqui, tomar o microfone da minha mão e dizer: pastor, recebi nesse momento uma revelação do alto, de que sou eu que vou pregar nessa manhã. Ainda mais tratando do pastor Odimar, ele conhece muito grego, irmãos, então é um desafio muito grande mesmo. Eu estou aqui, irmãos, pelas tabelas, como diz a expressão. Essa semana foi uma semana muito desgastante. Agora a Valentina estava ali, literalmente deitada na presença do Senhor. Ela estava arrastejando, por ali, e nós estávamos até felizes, porque ela ficou bem doentinha, então vê-la daquela forma não nos trouxe assim constrangimento, não, trouxe alegria. Ela estava muito amoadinha, parou na emergência, enfim, minha irmã também essa semana foi parar na emergência, e a semana foi bem intensa. Então eu quero pedir aqui a misericórdia do Senhor e dos irmãos também, para que a gente possa caminhar junto aqui, e se não ficar muito legal dessa vez, a gente tenta de novo, em outro dia, em outro 2020, 2021, a gente se encontra lá na frente, irmãos. Mas eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 8, Romanos capítulo 8. E volto aqui a dizer que tudo que
que vai ser falado aqui, irmãos, de maneira nenhuma pode ser encarado como uma crítica a quem quer que seja, qualquer prática, porque nós respeitamos, e o princípio do cristianismo é respeitar as divergências de opinião, de visão, de estudo. Então, nós não impomos a nossa forma de pensar, assim também como não queremos também sofrer imposição na nossa forma de pensar e exercer o culto que entendemos prestar ao Senhor. Portanto, sem nenhum constrangimento ou qualquer tipo de fala que possa parecer, né, uma fala contrária, nós vamos expor aqui o nosso olhar e o nosso entendimento para o texto bíblico, tá bom? Nós vamos falar sobre dom de línguas e batismo no Espírito Santo. Mas antes disso, nós vamos ler Romanos capítulo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que são em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em nós ou em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Sim ou não? Amém. Você tem o Espírito Santo de Deus em sua vida. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ele acabou de fazer isso com você agora, quando eu perguntei se você é filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não se podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a esses também o glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual é a direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos e trazendo uma análise daquilo que é parte integrante do corpo de Cristo. E ele diz: aquele que te dá, não há de te dar todas as coisas. Então, nós reconhecemos nessa fala e nesse texto a presença do Espírito Santo que habita em nós. Queria te chamar agora a atenção para um outro texto, Efésios capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Nós leremos esse texto e na sequência mais um texto. Efésios, capítulo 1, do verso 1 em diante. Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou. E aqui eu quero fazer um parênteses, não é o foco da nossa mensagem hoje, mas como no texto anterior também nós lemos por 2 vezes a referência à predestinação, nos predestinou não aqueles que iam ser salvos, mas a salvação que ele outorga, que ele oferece. Portanto, antes mesmo de nascermos, antes mesmo de o conhecermos, ele já havia predestinado o seu amor por nós, já havia predeterminado que aquele que o aceitasse, aquele que o reconhecesse como Senhor e Salvador, estaria salvo nele. Então, a pré-determinação não está naqueles a quem iria ser salvo, ou dos quais iriam ser salvos, mas do seu amor disponível a todos quanto fossem tomados, pelo desejo e entrega do seu coração a ele. Então, só um parênteses aqui. Esse é um assunto para uma outra mensagem, mas só para não causar nenhum tipo de embaraço na mente
de cada um de nós. Nós não cremos na predestinação, nós cremos no livre-arbítrio de cada um, em que cada um, ouvindo a mensagem do Senhor, pode ou não, por vontade própria, decidir caminhar ao lado dele ou não recebê-lo. Não haveria sentido de estarmos aqui pregando se houvesse já um grupo, né, já separado e fechado para o céu. Versículo 5: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Verso 8: a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, temos sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Vamos ler tudo juntos, irmãos? Eu não sei, a minha versão aqui está um pouco diferente. Eu acho que na minha Bíblia impressa aqui está mais juntinho aí com os irmãos. Vamos ler esse verso 13, bem forte? Vamos lá? Irmãos, quem não cria no dom de línguas, está aí, ó. Né? Tá bem diversificado, né? Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quem é selado com o Espírito Santo da promessa? Quem nele crer, quem nele acredita, quem nele recebe como o Senhor e Salvador de sua vida. Então, ao passo de que eu creio e de que recebo o Senhor na minha vida, eu sou selado pelo Espírito Santo. No momento da minha conversão, o Espírito Santo sela: esse é meu, e o diabo não tasca. Esse é meu, esse é o meu filho. Então, continuando aqui, versículo 14: o qual é penhor da nossa herança, até quando, irmãos? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo do Senhor foi nos dado até o cumprimento da glorificação, no momento em que o Senhor vai nos buscar e teremos nosso corpo transformado, e aí viveremos com Ele face a face, como o próprio Paulo diz. Por isso que não há como a gente imaginar. Por exemplo, a gente canta um cântico que é bonito e faz referência a uma questão lá do passado, quando Saul, por exemplo, dele foi retirado o Espírito. Depois da aliança em Cristo Jesus, não há como isso acontecer. Imagina, o Espírito Santo entra, sai, entra, e agora errou, sai, e aí lá no céu, o anjo do cartório celestial está lá apagando o seu nome. Não, agora ele acertou, escreve o nome dele de novo aí. Mas agora ele pegou de novo, apaga o nome dele. Não existe essa crise, e o pastor Walter citou isso aqui no domingo passado, pregando sobre salvação. Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. E alguém pode imaginar: mas então, pastor, desse jeito é mole. Se eu estou salvo para sempre, eu vou aproveitar, vou enfiar o pé na jaca. Meu irmão, você precisa se converter, você não está salvo coisa nenhuma, porque isso é mente de salvo. Mente de salvo fica assim: eu não posso pecar, meu Deus. Eu pego, mas não é minha vida mais. Agora, se você está aí de repente, então eu estou salvo, né? Nada do que eu fizer me separa do amor de Deus. Então, olha, você tem uma grande chance de estar aí perdidão e precisa correr logo. Então, não retire de mim o teu espírito, Senhor. Isso não existe na vida do servo do Senhor. Pastor, e aquele que vai, caminha longe e volta? Irmãos, essa pessoa andou por descaminhos, andou por momentos difíceis dos quais ela não precisava passar, mas
era filho o tempo todo. Lembra do filho pródigo? Ele volta e o pai diz: olha, você é meu filho. Você andou como um qualquer, mas você é filho. Agora, irmãos, tem aqueles que estão e depois vão embora e nunca mais voltam. Na verdade, nunca estiveram. Porque aquele que tem o Senhor, ele é marcado, selado pelo Espírito Santo da promessa, até o dia da redenção. E ainda que ande por descaminhos, ele vai voltar. E o Pai fará uma grande festa, colocará um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés, novas vestes, fará uma festa, dirá: você estava perdido, mas agora foi reencontrado, você estava morto, mas reviveu. Portanto, irmãos, nós recebemos e somos selados pelo Espírito Santo, o Espírito da promessa. Você pode abrir agora comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 14. João 14, do 15 ao 17. Mais uma afirmação de que o Espírito Santo está com a gente para sempre. João 14, 15 a 17. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Esses textos, irmãos, eles são amplos, mas eles definem coisas importantes a nosso respeito, em detrimento do Espírito Santo do Senhor. Para nós, esses textos dão base de que nós recebemos o Espírito Santo do Senhor no momento da conversão. Não haveria, de certa forma, cabimento imaginarmos que o Senhor nos daria uma parte dele e depois, em outro momento, nos daria o restante. Isso não bate com aquilo que o Senhor se propõe a fazer nas nossas vidas. O que nós vamos ver aqui é algo que nos traz muita curiosidade e até, de certa forma, como disse, algum desconforto, porque é um assunto de fato difícil de entender, mas o nosso objetivo aqui é trazer com clareza e de forma direta aquilo que o texto bíblico diz. Então pode ficar tentando conjecturar, não, mas isso, mas aquilo outro. Nós vamos tentar ir direto ao ponto. E esses textos fazem isso com a gente. Eles revelam que o Espírito Santo do Senhor está conosco, é Ele quem nos faz ter o discernimento e somos selados por Ele até que o Senhor volte, ou seja, para sempre, não é? De fato, nunca mais sairemos da presença do Senhor. Aqui ainda por enigma, mas um dia face a face, como Ele é. Nós vamos começar falando, irmãos, sobre batismo com fogo ou no Espírito. E agora o negócio vai ficar quente aqui. Batismo com fogo ou no Espírito. Algum desavisado pode ficar assim: Senhor, eu quero ser batizado com fogo. Quero ser batizado com fogo, o fogo da tua presença, o fogo do teu Espírito. Alguém que quer? Não, irmão, como é cabreiro, né? Nós vamos ver o texto de Mateus. Hoje, irmãos, é Bíblia o tempo todo e tem que ser assim mesmo, né? Sempre é. Mas hoje a gente vai tomar um chá de Bíblia, para a gente poder conferir junto tudo. Vamos abrir lá em Mateus 3. Mateus 3, 11. Mateus 3, 11. Quem pega esse texto isoladamente, versículo 11, vai ler assim: João falando: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
E aí isso pode trazer uma confusão para a gente. Porque se João está dizendo que ele batiza com água, mas vai vir um depois dele que batiza com Espírito, com fogo, isso pode de alguma maneira parecer que está relacionado, o batismo com fogo, Espírito, o batismo no Espírito com fogo. Agora vamos dar uma olhadinha no versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada onde, irmãos? No fogo. Então quem é lançado no fogo? Quem é batizado com fogo? Quem está cortado. Quem não faz parte daquilo que se chama povo de Deus. O machado está posto, ou seja, no momento que Jesus anuncia o seu ministério de redenção, começa já o anúncio do final dos tempos. E é ali que os discípulos entram em crise, porque eles começam a pensar, então esse negócio está acontecendo, daqui a pouco vai acabar tudo. E aí o tempo vai passando, os discípulos, mas Senhor, o negócio de final do tempo nunca acaba. E a gente está vivendo isso até hoje, né? Tantos e tantos que já previram aí, tinha gente que falava, não, está escrito na Bíblia, 2000 chegarás, mas não passarás, né? Irmão, você pode ir de Gênesis, Apocalipse, você não vai achar isso nunca. Mas tem um negócio que vira meio que um versículo, né? Parece que tem coisa que vai entranhando na mente da gente, que vira um versículo para a nossa vida. Você sabe um versículo que não está na Bíblia, mas que é um versículo para a minha vida? Tem comida que pede uma Coca-Cola. Pode ser o seu versículo também, é ou não é? Irmãos, tem comida que pede uma Coca, irmãos. Esse é o João 3,16 da Bíblia do Gordinho, irmãos. É o texto áureo do Gordinho. Aí, ó, Deus falando essa manhã. Irmãos, olha, tem coisa que... Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Versículo 13 agora, irmãos. Perdão, 12. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo do celeiro, mas queimará a palha no fogo. Então, o versículo 10 ele dá um entendimento de que aquele que não produz bom fruto, aquele que não é do Senhor, será cortado e lançado ao fogo. Mas o Senhor também está com a sua pá na mão, limpará a sua eira, recolherá o trigo do seu celeiro. São os salvos em Jesus Cristo. Então, eu e você somos batizados no Espírito. Você é batizado no Espírito, meu irmão? Amém. Batista às vezes pergunta, esse negócio fica em crise. Fica se coçando, não sei. Se eu falar de sou, posso ser excluído, né? Não vamos falar esse negócio de Espírito, não. Deixa esse negócio de Espírito quieto para lá. Fala de Jesus, fala de Deus, o Espírito Santo, coitado. Na igreja batista às vezes fica constrangido, né? Hoje a gente já está vivendo um novo tempo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Um hino desse, irmãos, na década de 80, isso dava pano para manga. Os batistossalvos da vida iriam se, né? Mas graças a Deus isso vem sendo quebrado. Então, eu e você somos batizados no Espírito Santo, somos selados com o Espírito da promessa. Tem um videozinho aí, vai ajudar a gente a entender isso melhor. Pode passar, quase que a repetição daquilo que eu falei, só está muito melhor explicado. É curtinho. É um vídeo produzido pela Igreja Batista da Redenção, se eu não me engano. Foi? Em Mateus 3,11 está escrito: Ele, Deus, os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você entende esse versículo? Muitas pessoas pensam
esse versículo ensina? Dificilmente. Sabe como eu sei? É muito simples. Se você olhar os versículos que estão junto com Mateus 3:11, verá que fogo é, nesse texto, símbolo de castigo. Veja o versículo 10. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Agora, veja o versículo 12. Ele limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Está vendo? Nos dois versículos, o fogo é castigo. E é assim que o fogo do versículo 11 também deve ser entendido. O que nosso texto então ensina é o seguinte: Jesus batiza as pessoas de duas formas. Os crentes, ele batiza com o Espírito Santo, ou seja, ele os coloca em seu celeiro por serem propriedade dele. Já os incrédulos, ele batiza com fogo, ou seja, ele os lança no inferno por terem rejeitado sua salvação. Viu como é fácil? Por isso, não peça a Deus para ele batizar você com fogo. Em vez disso, se você é crente, agradeça por ter se livrado desse batismo tão horrível. Tchau! Prontinho. Então, irmãos, definido está: batismo com fogo é uma coisa, batismo do Espírito Santo é outra. Nesse contexto diferenciado, isso amplia o nosso horizonte para não cairmos na pegadinha, né, de olharmos o texto fora do contexto. Texto fora do contexto é pretexto para heresia, né? Então vamos lá. Batismo com fogo no Espírito, eu acho que a gente já está caminhando aqui junto. Por que, irmãos, que há essa confusão do fogo aqui com o Espírito? Porque lá em Atos capítulo 2, quando o advento da descida do Espírito Santo acontece, o dia de Pentecostes, se nós olharmos o versículo de número 2 e versículo de número 3, vai dizer assim, Atos 2, 2 e 3. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Então, por essa questão do ocorrido em Pentecostes, onde diz aqui da manifestação pelo som, vento, né? E também as línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça das pessoas, há uma ligação desse fogo aí com o fogo de Mateus, do qual nós acabamos de ver, Mateus 3, e isso não se relaciona. Então, o batismo com fogo, como entendemos aqui, é para aqueles que não foram redimidos pela presença do Senhor. Os crentes em Jesus são batizados no Espírito, selados pelo Espírito do Senhor. Queridos, lá em Atos 1:8, a palavra do Senhor vai dizer: olha, vocês vão receber o poder do Espírito Santo, ou poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vamos partir agora para o dom de línguas. Vamos lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Todos acharam? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 14: o dom de profecia é superior ao de línguas. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende,
e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falassem em línguas, muito mais, porém que profetizeis, ou que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então vamos parar aqui, irmãos. Dom de língua existe ou não existe? Paulo está falando, né? Ele não nega esse dom. Com a coragem que lhe é peculiar, Paulo cita isso. Diferentemente do texto de Atos, que eram idiomas, você lembra que lá em Gênesis 11, houve a situação do ajuntamento do povo para a construção da Torre de Babel. E naquele momento Deus fez o contrário. Deus separou as línguas, separou os povos. E o pessoal começava a falar. Um falava chinês, outro falava alemão, outro falava português, outro falava choquifá, conjecturando. E ninguém entendia mais ninguém. Foi um auê, como diz a música do... minha vida é uma viagem, né? E ninguém entendia. Agora não, agora acontece um advento diferente, contrário aqui. As pessoas vêm de um determinado lugar, as pessoas estão falando na sua própria língua, mas todos estão entendendo. O Espírito Santo está como que comunicando a todos. Então um fala japonês, o outro fala alemão, mas todo mundo está entendendo, como o japonês estivesse falando em alemão, o alemão está falando em alemão, mas o japonês está entendendo em japonês, enfim. Essa é a experiência lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes. Não se fala ali em línguas estranhas. Na verdade, esse estranho aí não existe no texto original. Isso foi posto, né, o acréscimo, quando redigido ali, traduzido para o português. Então, no texto original não tem estranho. Estranho é tal estranho lá no meio das línguas. Fala de uma língua não conhecida, no caso, né, do texto aqui de 1 Coríntios 14. Então vamos seguindo aqui. Paulo continua falando, e ele diz que esse dom de língua, ele é menor do que o dom de profecia. Na verdade, irmãos, o dom de língua, ele é o menor dos dons. Ele é o dom que edifica a si mesmo. E Paulo diz, ele não deve ser exercido se não houver interpretação. Imagina, irmãos, trazer aqui um pregador russo. Está aqui o pastor Dostoiévski, e ele está aqui para pregar nessa manhã. E aí o pregador russo, irmãos, faz aqui uma mensagem, prega uma mensagem de crente querer se converter de novo. Sabe aquela mensagem que toca no coração da gente, que a gente só não vai à frente porque tem vergonha, porque já fez isso, né? Mas o coração está ali aquecido para ir. Irmãos, que edificação vai trazer para a nossa vida? Quem aqui fala russo? Entende russo? A gente ia sair daqui assim, ó. E o pregador podia estar aqui chorando, podia estar se derramando a presença do Senhor, mas se não botar alguém aqui que entenda esse negócio de russo, para o camarada falar e aí falar assim, o Senhor está falando isso, a gente não entende nada, irmão. Paulo está dizendo que adianta você falar em língua se isso vai edificar apenas a sua vida e se não houver intérprete. Então nem fale. Só que o negócio estava pegando, irmão. A primeira igreja batista em Corinto estava numa confusão danada. Foi a igreja que mais deu trabalho a Paulo. Igreja complicada. E a gente ia passar longe dessa igreja. As outras também não eram frutos que se cheiravam, mas Corinto cheirava menos ainda. E Paulo está acertando os negócios, porque o culto lá está uma doideira danada. Ele está saindo bêbado de ceia. O culto está assim, um negócio muito espontâneo. Era esse o nível da igreja, irmão. E Paulo vem para dar um choque de ordem, dizendo, olha só, vocês precisam fazer direito,
Vocês precisam ser ordeiros no culto ao Senhor. Não à toa, esse texto traz um dos versículos mais conhecidos por nós. Fazei tudo com ordem e decência, ou decência e ordem, né? Mas a gente aprendeu ordem e decência, a gente inverteu o negócio aí o termo, né? Mas o fato é que Paulo está dizendo, olha, versículo 6, agora porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca na flauta ou cítara? Porém também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como quem fala ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais vozes espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Paulo destaca aqui, irmãos, um outro importante aspecto da igreja de Corinto. As pessoas estavam buscando por dons, e quase sempre quando isso acontece, isso, embora pudesse ter uma conotação positiva, ela denuncia quase que uma imaturidade do povo. E era o que estava acontecendo. A igreja de Corinto estava no processo de muita imaturidade. E havia naquele momento uma busca muito grande por esse dom de línguas. Quando na verdade Paulo chama a atenção que esse é o menor dos dons, e entre o dom de profecia era melhor que se profetizasse, para que pudesse edificar a igreja toda. Continuando no versículo 13, ele diz: pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Esse negócio, irmãos, de ser tomado pelo espírito, o espírito não faz como uma bebida ou uma droga da qual tira a consciência do ser humano. Isso não existe. Deus, ele não nos usa tirando de nós a capacidade da razão, porque o nosso culto deve ser racional. Ele tem que ser espiritual, mas o racional não sai de cena. Por isso, se alguém começa a ter uma manifestação da qual ele não tem domínio sobre si mesmo, isso pode ser tudo, menos a ação de Deus, porque a palavra do Senhor faz referência a isso. E ele continua no versículo 16: e se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, e aí ele chama a atenção aqui, olha: não sejais meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem e entrarem em algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos?
quando vos reunis tendo um salmo, outro doutrina, outro traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Agora, olha só, irmãos, essa é a experiência que a gente visualiza? Não é. Paulo está dizendo, olha, quando houver essa prática desse dom, que seja 2, no máximo 3, e que haja interpretação. Porque se houver, imagina, todo mundo falando ao mesmo tempo, sem interpretação, todo mundo falando uma língua desconhecida, não haverá entendimento algum, e isso será para o ímpio como um escândalo, e para a igreja de nada aproveitará, não haverá nenhum tipo de edificação. E o versículo 28 ele reforça, mas não havendo intérprete, faça o que, irmãos? Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se porém vier revelação a outro, que esteja sentado, aquele que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ou seja, não dá para todo mundo ficar falando ao mesmo tempo. Paulo está dizendo isso aqui, que a igreja estava, já viu a hora do pregão lá na Bolsa de Valores? Eu não sei como é que aquele povo consegue se entender. Toda vez que eu vejo uma reportagem, eu nem presto atenção no que o repórter está falando, eu fico olhando para os caras no radinho. Eu não sei como é que há entendimento ali, eu não teria coragem de colocar minha fortuna ali, de pôr lá meus reais naquele negócio lá, porque parece muita doideira, ninguém entende ninguém. Paulo está dizendo, olha, se um começou a falar, o outro senta, fica calado. Sabe por quê, irmãos? Se eu estou pregando aqui pela ação do Espírito, esse mesmo Espírito não pode levantar o irmão e começar a falar junto comigo. Que Espírito doido é esse? Espírito Santo não é assim. Espírito Santo é ordeio. Espírito Santo não é um espírito de confusão. Portanto, Paulo está dizendo, meu irmão, abaixa a bola aí. E quando o outro falar, o outro abaixa a bola, porque senão vira uma doideira só. E era assim que estava a igreja de Corinto. E ele continua no versículo 31, porque todos poderiam profetizar um após outros, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão o quê? Sujeitos aos próprios profetas. Então não tem essa história de que há uma força, aquele hino, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha. Nem hino não, né? Mas você sabia que tem gente que fala assim? Fui tomado por um negócio, não sei de onde veio, não sei quanto foi. Isso aí deve ter sido alguma coisa, verminose, aquele negócio como é que é? Convulsão, mas não foi espírito não. Porque o espírito está sujeito ao profeta. Não tem esse negócio de dominou, você não sabe nem o que aconteceu. Isso aí se chama cocaína, cachaça em excesso, e o cara não sabe nem o que fez. O que eu fiz? Portanto, irmãos, segundo Paulo, se houver alguma coisa dentro da igreja parecida com isso, você tem o dever de repreender. Mas, meu irmão, deixa de ser menino na fé. Você não está falando em espírito coisa nenhuma, porque você não está atendendo a recomendação de Paulo. Se não tiver intérprete, irmãos, eu fico muito à vontade por isso, que boa parte da minha família é oriunda de igreja pentecostal. Viviane também. Os irmãos veem ela assim, mas ela foi criada em sapatinho de fogo, irmão. Embora ela tenha dançado El Chan, para aqueles que se lembram disso, né, irmãos? Essa eu nunca mais me esquecerei. Nunca mais. Mas ela foi criada lá. Foi criada lá no sapatinho de fogo. Quantas foram as vezes, irmãos, que nós vimos, e aí eu volto a dizer aqui, irmãos, às vezes a gente contrai aqui, não é nenhum termo pejorativo ou de ridicularização, nós somos irmãos em Cristo. Mas, irmãos, há muita meninice
tanto num ambiente como no nosso também. No nosso há muito também. Mas quantas vezes nós vimos interpretação? Quantas vezes? Quantas vezes nós vimos um falando e o outro? Poucas vezes. Existe, mas esse dom, ele é muito mal exercido desde a igreja de Corinto. E há uma tendência muito perigosa, porque esse dom, ele fala de uma coisa que para nós é muito perigosa, ele põe a gente em evidência. E Paulo está dizendo, por que vocês não querem profetizar ao invés de falar em língua? Por que você não pede o dom de interpretação, que é seu camisa 10 do time? E isso daí, irmãos, chama para si uma glória da qual, após a aliança de Jesus Cristo, a nova aliança, fica muito claro que o culto sempre deve ser cristocêntrico, mas após a aliança outorgada por Jesus, o culto deve ser a Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a manifestação, tudo que fizermos tem que ser canalizado para o Senhor. Quando a gente começa a tomar para a gente alguma coisa, seja qual for, quando eu estou pregando, mas eu quero puxar aqui a atenção para mim, eu estou pecando. Precisa ser o dom de línguas, mas o dom de línguas, segundo Paulo, é um grande perigo, porque ele coloca em evidência, e o povo ali queria mais a evidência mesmo. Paulo está dizendo, olha, sosseguem o facho, fiquem calminhos aí, porque o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então para com esse negócio de que alguma coisa me pegou aqui, não deu para segurar, e eu fui, não dá para parar, fica quieto aí, para, sossega o facho. É desse jeito, irmãos, porque o Espírito Santo não veio para bagunçar o culto. O Espírito Santo vem para trazer ordem, para trazer aquilo que só Ele pode trazer, de entendimento, para que todos nós saiamos lavados pela palavra da verdade. Versículo 33, porque Deus não é um Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Conservem-se as mulheres caladas da igreja. Olha, irmãos, tem mulher que até hoje está com raiva de Paulo, está doida para chegar no céu para poder brigar com Paulo. Por que você escreveu isso, Paulo? Irmãos, irmãs, façam as pazes com Paulo. Diga assim, Paulo, quando eu chegar na glória eu vou te dar um abraço. Porque naquele momento havia muitas profetisas pagãs e elas estavam falando e trazendo muita dissensão, confusão ao povo. E Paulo, num cuidado com as mulheres santas e corretas, ele diz, olha, fiquem quietinhas, perguntem aos maridos, não se exponham. Então foi um cuidado de Paulo e não uma visão machista de que mulher tem que ficar calada na igreja. Muitos homens poderiam pensar, poxa, eu queria fazer parte da igreja de Corinto só por causa disso. Mesmo sendo bagunceiro, do jeito que era aquela igreja, mas as mulheres ficarem caladas, não, não é essa a visão de Paulo em relação a esse conselho, não. Então, pulando aqui já para versículo 36, diz assim, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser o mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém ignorar, será ignorado. Sabe, irmãos, tem gente que sabe e já entendeu o texto, mas não sabe, não aguenta. Tem uma personagem que fala isso nesse dia, eu estava vendo, é que eu não me aguento. Tem gente que está nesse negócio aí, mas tem que se aguentar, irmãos, porque se ignorar, Paulo está dizendo, vai ser ignorado. Isso é muito sério, irmãos. Mas a pessoa não quer, ela quer estar em evidência, ela quer buscar aquilo que parece muito, mas Paulo está dizendo, olha, esse dom é menor. E Paulo vai dizendo no capítulo anterior, o capítulo do amor, que a gente conhece dessa forma, mas para professor de grego isso não vale muito não. Mas ele está falando lá do amor e tal, ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, de nada poderia. Ou seja, em vez de ficar buscando isso aí, busca uma coisa que vai edificar ao todo. E aí, deixa para exercer esse dom num contexto onde você esteja liberado para poder se derramar na presença do Senhor, em que a vida vai ser edificada, mas você não vai causar escândalo ao outro.
Então, irmãos, essa é a razão pela qual os batistas não buscam por esse dom, ou não têm esse dom sendo exercido na nossa comunidade, nas nossas comunidades. Muitos pastores batistas vão dizer, não existe esse dom, isso aí foi o idioma naquele tempo. Mas, irmãos, se nós olharmos bem, nós não podemos agredir o texto, não podemos, de alguma forma, ignorar aquilo que está escrito e que Paulo está recomendando. Porém, com as devidas ressalvas, precisamos olhar com carinho, com cuidado e entender que esse é um dom muito perigoso e ele tende, muitas das vezes, até a nos colocar numa posição difícil do que propriamente edificar alguma coisa, mesmo que seja a nossa vida. Então, eu não ignoro esse dom. Já tive a oportunidade de, pastoreando igreja, irmãos dizerem que tiveram uma experiência de batismo com o Espírito Santo. E aí, irmãos, a gente tem que desassociar essa questão de batismo com o Espírito Santo e falar em línguas. Lá no momento do Pentecostes, isso acontece, mas ali são idiomas. Essa associação de derramamento do Espírito Santo e falar em línguas, isso não se configura, não tem respaldo para isso no texto bíblico. O fato é que muitas pessoas têm, de certa forma, na busca desse dom até os dias de hoje, se sentindo desprestigiado, porque entendem que essa manifestação é uma manifestação de alguém que está com a vida ligada em Deus. Portanto, se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo, então eu o tenho de forma, inadequada. Isso não existe. Isso precisa sair da mente, do coração, porque isso tem machucado, irmãos, e matado muita gente das igrejas. E as pessoas, às vezes, na iminência de falar assim, não, está todo mundo falando, eu tenho que falar também. E aí começa, muitas vezes, num ato de repetição, para podermos ficar fora do barco. Está todo mundo falando, só eu não. O negócio é esse, vou ficar aqui como um não crente da história. Todo mundo já está olhando minha atrás, irmão fulano aqui não fala não. Alguma coisa tem. E a pessoa, para não se sentir excluída, ela começa a falar e fazer uma coisa da qual ela não sabe nem o que está falando. Na década de 90, início da década de 90, da igreja onde eu fazia parte, da igreja batista muito tradicional, década de 90, iníciozinho, então, imagina. E um grupo da igreja estava assim, estudando num caderninho umas línguas, entre aspas, estranhas. Então tinha lá um caderninho já multiplicado e as pessoas estavam treinando ali, era quase uma classe de novas línguas, enfim. E aí aquilo outro, irmãos, deu assim uma confusão muito grande na igreja, uma divisão. Então, eu, como pastor batista hoje, irmãos, oriento a quem se declarar tendo essa experiência, e ainda que o texto diga bem claro que o Espírito está sujeito ao profeta, diz que não se aguenta, então não causa confusão no meio que está. Da mesma forma que a gente não pode chegar para um grupo de pentecostais e dizer assim, nossa, você tem que fazer o culto aqui, ó, tá? Na minha vibe ali. Eu fui pregar numa igreja de um amigo meu, um grande amigo meu, assembleiano, e a igreja lá é fogo mesmo. E eu desse jeitão batista, irmãos, preguei e tal, e depois no final do culto ele bateu no meu ombro e disse assim, tá vendo como é que Deus fala na brisa? E eu fiquei assim, eu não sei se aquilo era um elogio ou se era uma crítica, porque eu não sabia se agradecia ou se ficava enjoado com ele. Eu disse, mas que negócio desse de brisa? Será que eu fui no tom assim? E aí, a gente, irmãos, precisa entender uma coisa, né? Nós temos comunidades diferentes e jeitos diferentes de expressarmos o nosso culto ao Senhor e de entendimento interpretativo bíblico. O fato é que nós, sem pretensão nenhuma de termos aqui a chave da verdade, olhamos para o texto e o vemos como ele é. Algum outro irmão pode dizer, não, eu vejo de forma diferente. Você tem esse direito, você tem essa possibilidade. Mas o que fica muito claro para nós, irmãos, é que nós não podemos querer inserir uma prática da qual a nossa comunidade não exerce.
E isso também não pode proibir ninguém de dizer assim: poxa, mas e agora? Eu tive uma experiência assim com Deus, o que eu faço da minha vida? Né? Então, irmãos, nós precisamos concentrar no ponto-chave que Paulo fala, que o Espírito do Senhor ele não é um espírito de confusão. Então, se eu não tenho essa prática como comunidade, eu não posso exercer isso, porque isso não vai causar nenhum tipo de edificação, mas escândalo. Então eu preciso ou me conter e exercer isso na minha intimidade com Deus, ou então estar numa comunidade onde eu possa exercitar isso sem ser estranho, sem ser escândalo para alguém. Irmãos, para a gente fechar aqui, como então explicar, se o negócio foi só em Atos 2, algumas outras manifestações do Espírito depois do dia de Pentecostes? Vocês lembram, e a gente lembra, que lá em Atos capítulo 1, versículo 4, Atos 1, 4, vamos lá conferir? E a gente está caminhando aqui para o final. Isso, Atos 1, 4. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E aí lá no versículo 8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lá em Atos 2 vem a descida do Espírito Santo e se cumpre a profecia de Joel, em que no final os velhos teriam visões, os jovens falariam em línguas e tal. Isso acontece. Só que depois da manifestação de Atos 2, está acontecendo, irmãos, na província, naquilo que era a província como capital de Jerusalém, na Judéia. Nesse momento se cumpre a palavra do Senhor que diz: olha, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia. Mas e agora? Falta Samaria, falta os confins da terra. E judeu é um bicho que, se tivesse brasileiro na época, eu acho que acima do judeu só o brasileiro mesmo. Deus escolheu o povo brasileiro, tão difícil que o povo é. Mas não tinha brasileiro na época, tinha que ser o judeu mesmo. E judeu não tinha essa visão de que o Senhor veio para todos, nada disso, o Senhor veio para a gente. Esse negócio de samaritano é cachorro. Na divisão do reino de Israel, é reino do sul e reino do norte, o reino do norte ele é miscigenado ali, várias pessoas misturam ali e nasce daquele povo misturado o que fica sendo conhecido como os samaritanos. Portanto, o judeu tem a raiva de samaritano, porque isso não é pedigree nosso. Esse povo vem de mistura, e se misturaram, não merecem nada daqui. Nós não, nós somos aqui judeus puros, somos raça pura. E aí, irmãos, acontece após Atos 2 outro evento, E eu queria te convidar a abrir comigo agora, para a gente já fechar. São textos bem curtos, mas só para a gente poder entender, porque você pode, lendo a palavra de Deus, falar assim: mas peraí, teve em Atos 2, agora está tendo em Atos de novo 8, Agora no Pentecostes já não teve, agora porque está tendo em outro lugar. Então, Atos 8, 14 a 17. Atos 8, 14 a 17. Pedro e João em Samaria. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Irmãos, um outro detalhe importante dentro da exegese, o exame do texto, é não fazer do texto descritivo
um texto para se construir doutrina. Então, a gente precisa entender, esse texto está descrevendo, não está dizendo que é por esse motivo, é por essa razão agora, ou por esse meio, vai impor as mãos e o Espírito Santo vai descer. Lembre-se que a promessa do Senhor em Atos 2 se cumpre na Judéia, província da capital Jerusalém. Agora, isso vai se estender como cumprimento da promessa, porque ela vocês vão ser minhas testemunhas na Judéia, Jerusalém, em Samaria. E agora o Evangelho chega em Samaria, e os samaritanos recebem o Espírito Santo através da oração dos apóstolos, para fazer entender aos judeus que essa coisa do Espírito Santo não é para um grupo só, que não é para uma casta de gente merecedora, mas que é para todo mundo, inclusive os samaritanos. E os judeus, irmãos, ficam tititi da vida. Que negócio é esse? Espírito Santo também é para eles? E não para por aí. A gente agora encerra finalmente, e quando o pastor diz que está encerrando, mais meia hora, né? Mas agora é encerramento mesmo. Já foi em Jerusalém, Judéia, já foi em Samaria, agora Atos 10. Atos 10, 44 a 48. Diz assim, Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados, estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então, irmãos, por que acontece essa manifestação? Como um padrão de oração, recebimento do Espírito Santo e falar em línguas, para que ninguém pudesse dizer: não, mas lá em Jerusalém o negócio foi diferente. Lá a gente recebeu assim, tudinho, aqui vocês receberam. Então, há uma, entre aspas, inauguração do Espírito Santo sobre a vida do povo, porque antes, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo tinha as suas teofanias, os aparecimentos, mas saía de cena. Agora não. Jesus disse: eu vou, e se eu não for, não dá para enviar o Consolador. Então eu tenho que ir. Quando Jesus sobe aos céus, vem o derramamento do Espírito Santo sobre o povo Judéia e Jerusalém, Samaria e agora os gentios, ou seja, os confins da terra. Então eles ficam admirados. Pedro, antes dessa situação lá com Cornélio, ele visualiza um lençol com os animais, ele fala que é impuro, e Deus fala que como ele pode dizer que aquilo era impuro se Deus tinha purificado, já numa analogia ao povo. Como é que você pode chamar os gentios de gente que não presta se eu olho para eles com um olhar de amor? Então, irmãos, essa manifestação do Espírito acontece como forma padronizada para trazer uma igualdade ao povo, para que não ficasse de maneira nenhuma um estigma de que lá em Jerusalém, na Judéia, houve de um jeito, que em Samaria houve do outro, e nos confins da terra está acontecendo de modo diferente. Portanto, o mesmo Espírito que foi derramado lá na Judéia e Jerusalém, em Samaria e aos confins da terra, é esse que está sobre a nossa vida e que recebemos no momento da nossa conversão. No momento em que levantamos a mão para Jesus, abrimos o coração para Ele, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, e a presença do Senhor está dentro de nós só por causa do Espírito. É Ele quem está dentro da gente, e é Ele que intercede por nós, porque segundo o texto que lemos também, nós nem orar sabemos, e se não for o Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, nós estaríamos perdidos. Amém? Amém. Eu espero que eu tenha descomplicado mais do que complicado, e que em nome de Jesus a gente não fique em crise com isso, irmãos, porque de tudo, Paulo vai dizer, o que prevalece é o amor, e que não presta para nada. Então, irmãos, vamos fazer uma coisa, vamos buscar pelo amor que vem do Senhor, porque como Paulo diz, que ele tentaria falar 1000, 10.000 palavras estranhas e não falar aquilo que edifica. Então, abra a tua boca e fale aquilo que edifica. Fala alguma coisa aí que edifica o seu irmão. Fala aí uma edificação para a vida do seu irmão aí que está ao seu lado.
deu uma palavra aí de bênção. E eu queria te convidar a ficar de pé nesse momento.